ao nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Na segunda-feira passada, nós celebramos a festa do batismo de Jesus. Iniciamos com esta festa o tempo comum. Portanto, nós agora trilhamos um caminho novo. A proposta que o Senhor nos faz é de irmos ao seu encontro, de caminhar com Ele. E toda a proposta de Jesus, principalmente nesse primeiro momento do tempo comum, a liturgia vai nos apresentar o modo como Deus, passando no cotidiano da nossa vida, nos faz chamados especiais. Muitas vezes nós pensamos que vocações especiais, que chamados especiais acontecem em realidades extraordinárias. Mas se nós notarmos dentro da palavra de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, muitas vezes pode acontecer no cotidiano da nossa vida. No momento em que nós estamos dormindo, ou de repente estamos lançando as redes sobre o mar para pescar, ou no cotidiano da sua vida, fazendo as coisas que você diariamente faz. Deus tem, e isso é certo, Deus tem um chamado para cada um de nós. Pode ser que aconteça num momento comum, pode ser que seja numa circunstância em que nós vivemos de cotidiano, mas todo chamado que Deus faz é especial. Hoje a primeira leitura nós vimos no primeiro livro do profeta Samuel, o chamado de Samuel. A gente contextualizar um pouco, Samuel foi fruto de uma realidade, de um grande milagre, uma realidade extraordinária. Ana era estéril, não tinha capacidade de gerar filhos. E num momento de muita angústia, ela se dirigiu ao templo e começou a fazer uma oração, uma prece especial a Deus, pedindo ao Senhor: me tire dessa vergonha. Eu não tenho nenhum filho, não vou deixar nenhum descendente, me tire dessa vergonha. E Deus então agraciou Ana com um filho chamado Samuel. E como gratidão a Deus, Ana foi até o templo e deixou o seu filho como consagrado a Deus para o serviço do templo. Corajosa, imagino, toda a sua súplica a Deus para lhe dar um filho, e quando ela recebe esse filho, ela oferece o seu filho para o serviço do reino de Deus. Muitas vezes nós vemos o contrário disso no tempo de hoje. Quando um filho, uma filha diz que vai para o convento, para o seminário, para se tornar padre, quantas vezes nós vemos um grande rebuliço dentro da família. Eu não te criei para que você seja um padre, te criei para que você tivesse uma profissão que se destacasse na sociedade, que fosse viver uma outra vida, que pudesse ganhar tanto dinheiro e fazer da sua vida uma vida que se destacasse em relação aos outros. Ao contrário de Ana, que ao receber um grande dom, um filho, ofereceu este filho para que ele pudesse ser um servo do Senhor no templo do Senhor. Voltando à nossa história, um determinado dia em que Eli já estava muito doente e quase cego, estava repousando, dormindo no seu quarto, e Samuel estava num lugar dentro do templo onde se guardava a Arca da Aliança, ou seja, no lugar mais sagrado do templo, Samuel estava dormindo. E num chamado extraordinário, no cotidiano de sua vida, de fato, ele estava dormindo e ouve o chamado de Deus de um modo extraordinário: Samuel, Samuel. Pensando que era Eli, Samuel corre de novo lá para o quarto de Eli e diz: Senhor, me chamou, eu estou aqui. E ele disse: eu não te chamei, volta a dormir. E isso aconteceu por uma segunda e uma terceira vez, e na terceira vez o profeta Eli percebeu que na verdade era um chamado divino, e o orientou, porque Samuel era um jovem ainda, e disse: quando você ouvir de novo esse chamado, diga: eis-me aqui, fala, Senhor, o teu servo te escuta.
Nós muitas vezes, quando ouvimos um chamado de Deus, de modo extraordinário ou não, quantas vezes ficamos com medo de dar a Ele uma resposta? Até mesmo porque nós não sabemos muito bem o que vem pela frente, os desafios a serem enfrentados, as dificuldades que tantas vezes se passa, mas também nos espera, dentro de uma vocação bem definida e vivida, uma grande alegria. A alegria de ser servo, a alegria de fazer a vontade do Senhor, a alegria de levar a palavra de Deus, independente do tipo de vocação, pode ser uma vocação de especial consagração, ou uma vocação como, por exemplo, de estar inserido na sociedade e testemunhar Jesus Cristo, que requer para nós, nos tempos de hoje, também grande coragem. Ser família, nos moldes da vontade do Senhor, é uma realidade de grande desafio no tempo de hoje. Até mesmo porque já se esqueceram, a nossa sociedade já se esqueceu, o grande valor da família, o grande valor de ser um esposo, de ser uma esposa, de ser um pai, de ser uma mãe, de levar as pessoas e conduzi-los para Deus na sua vida comum, no seu sacerdócio comum de todo batizado. Já se esqueceram disso. E aí nós muitas vezes pensamos que uma vocação de especial consagração é uma vocação maior do que todas as outras vocações. Pelo contrário, não existe aqui uma vocação que seja maior ou seja menor, que seja melhor ou seja pior. Existe uma vocação que da parte do Senhor há um chamado e da parte do homem há uma resposta positiva. E quando nós respondemos a Deus de modo positivo, nós levamos de fato o próprio Cristo com a nossa vida. Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Essa foi a resposta de Samuel. Era a única coisa que era necessária para que o Senhor então entrasse em sua vida de verdade e ele pudesse se tornar um grande profeta, anunciador da palavra de Deus. E de fato isso aconteceu. Nós ouvimos no último versículo 19 da nossa leitura de hoje: Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Ou seja, cada palavra que saía da boca do profeta Samuel era uma palavra que produzia seu fruto. Nenhuma palavra era desperdiçada daquelas palavras que saíam de sua boca. Todas elas o Senhor aproveitava para o bem de todos. Hoje também, queridos irmãos e irmãs, passamos para o Novo Testamento e o Evangelho é o Evangelho segundo São João. Depois do batismo de Jesus, João então, avistando Jesus que passava, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anúncio de João é de fato apontar para Cristo. Eu não sou o Messias, eu não sou aquele que deve vir ao mundo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, e como voz que anuncia, aponta para Jesus, para que todos tenham a consciência de que Ele de fato é o Senhor. Tenho refletido bastante sobre a máxima de São João Batista nesses últimos tempos. João Batista diz: convém que eu diminua e ele cresça. Convém que ele apareça, que ele seja conhecido. Convém que o Senhor seja visto, que ele seja amado e que eu simplesmente diminua. Convém que a palavra do Senhor seja proclamada e que eu seja apenas um instrumento, como que uma voz que anuncia, uma seta que aponta. E de fato João Batista foi exatamente esta seta que apontava para o Senhor. Trazia atrás de si discípulos. André era um dos discípulos de João antes de se tornar discípulo de Jesus. Mas a partir do momento em que João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André passa a seguir Jesus em todo o seu caminho. Quando se aproxima de Jesus, Jesus percebe que os dois discípulos de João estavam seguindo ele mais de perto. E Jesus então pergunta para eles: o que vocês estão procurando? E eles respondem: nós queremos saber, Senhor, onde moras? Eu sempre gostei muito desse evangelho, desse trecho do evangelho. Porque na verdade, meus queridos irmãos e irmãs,
nós podemos anunciar a palavra de Deus e o amor de Jesus Cristo a todos os povos, e devemos fazê-lo. Mas a experiência pessoal com Cristo, eu não posso fazer por você. A minha experiência com o Senhor que me salva e me chama, é minha, é pessoal. E a partir desse testemunho, desse chamado que o Senhor faz em minha vida, posso falar para você das maravilhas do Senhor, mas você não vai fazer a minha experiência, mas a sua, a partir da resposta que você conseguir dar ao Senhor. Mestre, queremos saber onde moras. E Jesus disse: vem ver, vem fazer a experiência. A experiência é algo importante que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos e irmãs. Quantas vezes nesta Eucaristia celebrada sobre o altar, nas nossas igrejas, nos altares de todas as igrejas que nós temos, na Igreja Católica, comungamos a Eucaristia tantas vezes. Mas quantas vezes passou batido, na distração, sem prestar atenção, sem entender a profundidade desse amor com o qual Deus se dá inteiramente a nós em forma de alimento, como um pão vivo que veio do céu e que alimenta e sustenta a nossa vida. Pode ser que você não faça a experiência ainda, mas o Senhor está chamando, o Senhor está convidando: vem ver. Mestre, onde moras? Vem ver. E naquela ocasião, os dois discípulos, entre eles André, foram até Jesus e passaram aquela noite com Jesus. Era por volta de 4 horas da tarde, eles passaram toda a noite e com certeza Jesus passou aquele momento ensinando a eles, o que fez com que eles tivessem uma grande experiência do amor de Cristo. Esse está aqui para nós um processo vocacional. A partir da experiência, nós não podemos ficar acomodados diante de um chamado tão especial que o Senhor nos faz. Não é possível que ao receber o chamado do Senhor, nós calemos a nossa voz, não é possível. É necessário então que nós falemos do que o Senhor nos dá como dom, como graça. É essencial que nós nos tornemos anunciadores. Ah, padre, mas essa é uma vocação para os padres, para as freiras, para os missionários? Não, é vocação de todo batizado. É chamado de todos nós falar de Jesus Cristo e expressar a alegria de ser cristão. Quantas vezes as pessoas não acreditam no cristianismo, não acreditam na Igreja Católica, porque não tem cristãos, não tem católicos que mostram a alegria de ser cristão, a alegria de ser católico. Não é que nós ignoramos os sofrimentos, as dificuldades, as limitações, os desafios, pelo contrário. Nós entendemos muito bem onde nós estamos inseridos dentro do nosso processo vocacional, mas nós não nos deixamos esmorecer diante do chamado do Senhor. A alegria, a felicidade que o Senhor nos dá ultrapassa todo e qualquer desafio. A partir daquele momento, André, depois de fazer a experiência com o Senhor, não ficou acomodado no seguimento de Jesus. Ele foi até o seu irmão Simão, que depois foi chamado de Pedro, Cefas, tu és pedra. Assim nós ouvimos em Mateus capítulo 16, versículos 14 a 18. André vai até o seu irmão Simão e diz: encontrei o Messias. Vem fazer a experiência também. Vem fazer a experiência mesma que eu fiz nessa noite, em que o Senhor falou ao meu coração. É interessante se a gente for pensar. André foi chamado depois do seu irmão, antes do seu irmão Pedro, melhor dizendo. André foi chamado antes de Pedro, que era o príncipe dos apóstolos. Pedro teve um chamado muito especial, um chamado de ser uma rocha tão sólida, alicerçada na sua fé, que a igreja foi construída sobre a sua fé, a sua profissão de fé. Isso nós encontramos no Evangelho, mas André foi chamado antes. E André teve um papel muito especial no chamado de Pedro, o papel de apresentar
Pedro para Jesus: vem ver, meu irmão, vem conhecer Jesus, eu encontrei o Messias, que quer dizer Cristo, eu encontrei ele, vem fazer também você a experiência. E eles foram até Jesus, e Jesus então lhe promete: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E de fato, na história da nossa igreja, tantos homens e mulheres em suas particularidades foram chamados por Deus, disseram o seu sim e transformaram a nossa sociedade, transformaram o mundo a partir do seu amor por Cristo, de um chamado e de uma resposta. Que nós tenhamos também hoje a coragem de responder ao chamado do Senhor, porque de fato, no cotidiano da nossa vida, nesse dia comum, neste domingo, o Senhor passa na nossa vida, nos dá uma experiência pessoal e nos convoca a dar uma resposta verdadeira, uma resposta vocacional. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.